Olá, dias de paz e muito amor. Bom, continuamos então com as nossas aulas e hoje vamos para a aula 16, onde o Sr. Guy Ballard continua a sua experiência de encontro com o mestre. Como nós vimos na aula anterior, o mestre com aquele currículo, modesto currículo, realmente nos traz aí uma menção e uma sensação daquilo que é um grande mestre, né? De um mestre liberto, um mestre ascensionado, que na verdade não existe uma diferença, claro que resguardadas aí as devidas proporções, não há uma diferença em relação àquilo que nós estamos buscando. Nós buscamos essa mesma liberdade, nós buscamos esse mesmo desejo, né? Temos esse mesmo desejo em relação àquilo que é a manifestação da vida através da perfeição, que para a grande maioria de nós é algo muito distante e até certo ponto impossível, porque diante do cenário que nós vivemos, por meio dos relacionamentos, por aquilo que nós percebemos e entendemos no mundo, realmente parece que a perfeição ela é utópica ou um sonho, quem sabe, impossível de se viver. Mas essa presença divina que todos nós temos e podemos contemplar no sentido de olhar novamente para essa consciência que habita o nosso ser, então com toda certeza nós alcançaremos sim, em algum momento, pode ser mais cedo ou mais tarde, dependendo da sensação que tenhamos, mas isso é algo realizável e esses mestres, como é o caso desse bendito e amado mestre ascensionado Saint-Germain, nos mostra através da sua trajetória que é uma questão de desejo você estar voltado, destinado, disposto ao bem, ao amor, à luz, a essa perfeição que estamos citando. Tudo bem? Então, para quem deseja se aprofundar mais, com toda certeza, o que não falta é leitura, material, estudos concernentes a tudo isso que os mestres nos trouxeram, nos legaram como sendo as grandes orientações, os ensinamentos, inclusive da tradição primordial que as grandes ordens iniciáticas que nós já conversamos, né, que foi também aí uma dos trabalhos realizados pelo mestre Saint-Germain, assim como outros, né, mas o mestre Saint-Germain estando inserido, direcionado, trazendo a orientação e a direção, né, o estímulo para a realização de grandes trabalhos para a nossa humanidade, para aquilo que nós podemos buscar, estudar, alcançar e assim realizar realmente a nossa vida e nos liberarmos de tantas ilusões que nós vivemos aqui. Mas vamos prosseguir, vamos em frente, aula 16, e hoje nós vamos ver como é que o Sr. Guy Ballard depois seguiu aí essa conversa, né, esse bate-papo, vamos falar assim, divino, com o mestre Saint-Germain. Então, o mestre convida o Sr. Guy Ballard a relembrar algumas encarnações ou algumas vidas passadas, e olha que experiência curiosa, hein? O Sr. Guy Ballard tendo essa chance, essa oportunidade de poder olhar para aquilo que foi o passado. Mas é óbvio, vamos relembrar aqui, quando falamos sobre a ideia de lembrança ou relembrar aquilo que nós vivemos, principalmente através desse viés, dessa proposta de alcançar vidas passadas, não é só simplesmente fazendo regressões, né? Não estou aqui criticando aqueles que tenham essa proposta, que inclusive trabalhem com isso, não é o caso. Os mestres têm a orientação sobre isso também, não vamos entrar nesse quesito agora, mas é importante observar que o mestre está fazendo aqui é totalmente voltado
para uma orientação segura, equilibrada, direcionada com um propósito específico, que é o que a gente vai ver. Então, o Sr. Guy Ballard está sob o cuidado e orientação de um ser liberto que está o direcionando para aquilo que é o ensinamento, né? Para que ele possa ter alguns conteúdos que sejam relevantes e que acrescentem à vida dele determinadas informações, né, e complementos para ele poder desenvolver todo esse lado, né, relacionado à elevação, à busca pela libertação. Então vamos acompanhar e ver aqui como é que foi essa experiência do Sr. Guy Ballard. Então, o Sr. Guy Ballard é convidado pelo mestre para ir até a França. Olha só, hein? Eles estão lá no Monte Shasta, né, nos Estados Unidos, e o Sr. Guy Ballard vai seguir numa viagem para a França. E não é só uma viagem de consciência, né? Digamos assim, que o mestre o coloca ali numa espécie de transe e começa a visão. Não, ele vai efetivamente, presencialmente, viver isso no local. E a gente já vai entender por que tem que ser dessa forma, porque o mestre fez nesse sentido e com essa direção. Então, o Sr. Guy Ballard, ele vai passar por uma experiência onde ele teve uma encarnação na França e vai visualizar ali uma encarnação em que ele viveu numa forma feminina. Olha aí que interessante. Então, não estamos atrelados ou presos a um corpo físico que é somente uma vestimenta, no caso de um homem ou de uma mulher, né? São aspectos, ou seja, a gente tem aspecto feminino e aspecto masculino, é só uma roupagem. Então, aquilo que nós temos em essência não é masculino nem feminino, e sim a composição de energias que tem essas duas características. Por isso que sentir-se, né, através da personalidade como superior, no caso do homem, em relação à mulher, ou até mesmo vice-versa, né, uma mulher se sentir superior em relação ao homem, isso é totalmente egóico, não existe esse tipo de condição dentro daquilo que é a perfeição. Então aqui o Sr. Guy Ballard vai conhecer, vai relembrar uma experiência que ele teve na França. E aí, lá ele foi uma cantora muito famosa, com uma voz maravilhosa, de uma voz exótica, né? Uma beleza assim, e com uma força muito grande, né? Fez muito sucesso. Então, antes do Sr. Guy Ballard sair, a preocupação do Sr. Guy Ballard é o seguinte: o mestre fala, bom, nós não vamos, né? Ou seja, você não vai em corpo físico, seu corpo físico vai ficar aqui. E aí o Sr. Guy Ballard logo em seguida já se vê fora do corpo físico. Ele olha e fala, uau, meu corpo está ali, eu estou aqui. É uma experiência interessante, porque você imaginar, falar assim, quantos de nós já tiveram essa experiência? Alguns de forma assustadora, né? Eu conheço pessoas que já realmente viveram isso, essa experiência que inclusive no Espiritismo é chamada de desdobramento, tem outros termos, outros nomes, mas a gente encontra isso em várias filosofias, principalmente no Oriente, nessa possibilidade de liberar-se do corpo físico, né? Estando ali em corpo energético ou corpo etéreo. Tá? Então, o Sr. Guy Ballard olha e fala, uau, eu estou fora do corpo, meu corpo está ali, eu estou vendo ele, que coisa interessante. Mas o Sr. Guy Ballard já está num nível de treinamento, de orientação bastante considerável. Então, o susto dele, na verdade, é só uma impressão de, puxa, olha, né, curioso isso. Ele não toma um choque propriamente dito, mas ele acha interessante. Mas a preocupação dele ali na hora é, vou deixar meu corpo físico aqui, será que ele vai ficar bem? E aí o mestre, claro, né, ele lendo ali os pensamentos do Sr. Guy Ballard, a sensação, a energia que ele está emanando naquele momento, ele diz, olha, fique tranquilo, meu filho, seu corpo vai ficar protegido aqui, não vai haver nenhum problema. E logo em seguida o mestre projeta ali uma chama branca em volta do corpo físico do Sr. Guy Ballard, repousando, dormindo ali, né, no solo da montanha, e fala, olha, essa chama vai proteger o teu corpo e nada, absolutamente nada vai conseguir causar nenhum tipo de dano ao seu corpo físico. Então a chama de 20 metros, olha que interessante, ou seja,
está ali um facho de luz envolvendo o corpo do Sr. Guy Ballard. E aí ele, ok, tá tudo certo, o mestre falou, tá falado. Então, nesse momento, né, o Sr. Guy Ballard fala, bom, como é que vai acontecer agora? E o mestre diz para ele, olha, fazer o seguinte, você me acompanha aqui, ou seja, o mestre abraça o Sr. Guy Ballard e fala, agora nós vamos então para a França. E ele, opa, como? E começam simplesmente, num termo conhecido por algumas pessoas, a levitar, né? A subir, a ter aquela leveza, não ter mais a pressão da gravidade, simplesmente começam a flutuar. E o Sr. Guy Ballard acha aquilo realmente impressionante, incrível, né? E eles rapidamente atravessam, né? Assim, o oceano, atravessam quilômetros numa velocidade tremenda, né? E chegam na França, nessa viagem, numa pequena aldeia no sul da França. E ali é onde o Sr. Guy Ballard vai começar a ter a sua experiência. O Sr. Guy Ballard olha para tudo aquilo, acha realmente bem interessante, é só a gente tentar se colocar no lugar dessa situação. Pois como já dissemos, né, lá atrás, falou, olha, esse livro traz informações que para muita gente é fantasiosa, é coisa, sabe, alguém inventou isso, mas isso foi tudo, como diz o Sr. Guy Ballard logo no início do livro, essas foram as minhas experiências e a mais pura realidade e verdade. Aí cabe a cada um sentir e analisar como isso se apresenta. Então, lá nessa aldeia, né, nessa parte do sul da França, o Sr. Guy Ballard viveu lá numa família de caráter ilibado, uma família assim muito correta, muito equilibrada, ou seja, tinha um pai e uma mãe que eram muito dedicados à família, né? O pai um protetor, um cuidador ali, com muito amor, muito carinho, tanto da esposa quanto ali da filha, né? Porque o Sr. Guy Ballard naquela encarnação era uma menina, uma mulher, tinha um corpo feminino. E a mãe e o pai eram cristãos, mas os cristãos tradicionais, né? Aqueles que seguiam ali sem aquele preceito do dogma, né? Ou seja, faziam por amor efetivamente, né? Não era só um roteiro pré-estabelecido. Então é o que o Sr. Guy Ballard vai passando, recebendo, melhor dizendo, como informação do Mestre Saint-Germain, vai projetando ali. Agora tem um detalhe interessante. Nesse momento que o mestre está explicando o Sr. Guy Ballard todas as informações, aqui é importante destacar que esse momento ele traz exatamente aquilo que é a imagem, ou seja, as cenas acontecendo naquele lugar. E o Sr. Guy Ballard realmente fica impressionado com isso, ele fala, existem pessoas ali, a menina está ali, o pai está ali, a mãe está ali, a igreja está lá, as pessoas, a comunidade daquela aldeia está ali, está todo mundo ali. Como se aquilo estivesse existindo naquele momento e, de certa forma, está. Só que o mestre tem a capacidade de projetar tudo isso, ou seja, reviver tudo isso, por meio da atmosfera, por meio do sistema etérico, ou seja, a energia que existe no lugar permite que o mestre faça com que tudo aquilo se transforme numa realidade. E a gente vai ver isso não só aqui, como na outra experiência que o Sr. Guy Ballard vai ter também em seguida. E é muito interessante isso. É importante a gente entender que isso faz parte realmente de todo o sistema de leis de Deus, né? Das leis de Deus, daquilo que é a possibilidade de um ser liberto projetar, realmente colocar em prática. Então, aqui o Sr. Guy Ballard está vendo tudo acontecendo ao vivo e a cores ali, como se ele estivesse, né, num cinema 3D ultra mega moderno, não precisa nem de óculos, está ali, todo mundo passando, é tangível, palpável, e ele está acompanhando isso. Então, né, o éter atmosférico de cada ambiente registra absolutamente tudo o que alguma vez ocorreu naquele lugar. Então, o ambiente fica com o registro, né, de tudo aquilo que é criado, de tudo aquilo que é projetado. Por isso que é importante, aqui está um grande ensinamento, é importante a gente perceber aquilo que nós pensamos e sentimos.
Porque nós somos seres criadores, como já falamos inúmeras vezes, isso vai ser repetido, relembrado, sempre. Os mestres estão sempre sinalizando isso. Nós somos co-criadores com Deus. Então aquilo que a gente cria na nossa vida, ou seja, no ambiente onde nós vivemos, não importa onde seja, dentro de casa, fora de casa, família, sociedade, nós estamos contribuindo sim com a nossa energia. E essa energia é ela que perfaz aquilo que o ambiente tem ou terá dentro da construção que nós estamos promovendo. Por isso que a gente tem que entender, o que nós estamos fazendo hoje fica registrado na atmosfera da Terra, fica registrado aqui. Então nós temos muitos registros ao longo desse tempo na humanidade que vão simplesmente se sobrepondo. Então, na época tal existiu lá o período romano, vamos falar assim, do Império Romano, né? Então Roma teve todas aquelas guerras, conquistas, tudo isso está registrado no éter. Então se um mestre retorna àquele lugar com um discípulo ou vários discípulos, não importa, com um estudante para mostrar como tudo aquilo aconteceu, para ensinamento, para orientação daquele discípulo, porque ali há necessidade dessa direção, né, que o mestre conhece, então o mestre vivifica tudo isso, ele traz novamente aquelas cenas à tona e é como a realidade, como se estivesse acontecendo o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, como pensar no ambiente que nós estamos, com a mobília, com as pessoas, tudo real, materializado. E isso está no éter, isso está nessa energia que permeia todo o universo. E aqui na Terra nós construímos, ou seja, alimentamos essa energia ao longo do tempo exatamente dessa forma, com a nossa criação. Então aqui é importante que a gente tenha atenção nisso para perceber o que nós estamos criando no ambiente. Lembrando, não somos só nós, claro, né? Falando assim, individualmente eu crio. Todos que estão junto conosco estão contribuindo com isso também. Se estamos projetando dentro do ambiente paz, amor, luz, equilíbrio, é isso que vai ficar registrado. Se a gente está promovendo ali discórdia, tristeza, dor, angústia, não tenha dúvida que isso também é o que vai prevalecer ali no sentido de registro, é o que vai ficar ali guardado na memória desse sistema etérico, dessa memória etérea, né? Então, aqui é uma atenção importante nesse ponto, um grande ensinamento, e o mestre está se valendo exatamente dessa energia para poder trazer essas cenas vivas, reais, para o Sr. Guy Ballard ali conhecer. Então, o Sr. Guy Ballard, naquela época, né, que era cantora, né, cantora assim, era uma menina ainda, que está começando aqui, ele cantava, né, na igreja, ia para a igreja e gostava de cantar, e tinha um talento muito grande, e logo perceberam isso, falaram, puxa, que voz linda, né, que essa menina tem, então encantava a todos. E aí, num determinado momento, a família lá na época, né, dessa menina, que era a encarnação do Sr. Guy Ballard, muda para a França, né, vai para a cidade mesmo, para a capital. E aí a menina tem a oportunidade de cantar para a rainha naquela ocasião. O mestre Saint-Germain, ele não menciona aqui em que época aconteceu isso, que rainha foi essa, porque a França teve algumas rainhas, né? Mas então a gente não sabe exatamente qual é essa rainha, mas foi num período aí dessa encarnação do Sr. Guy Ballard e a rainha fica encantada também pela voz da menina e resolve, obviamente, vamos dizer assim, entre aspas, adotar essa menina ou o talento dela, dando ali suporte, né, e promovendo a menina. Então, ela começa a ter realmente muito sucesso e a partir daí começa a ter um retorno financeiro também. Ela vai se estudando muito, se desenvolvendo e isso faz com que a menina realmente consiga, né, na medida que vai crescendo aí, ter uma visibilidade muito grande. Então, a menina simplesmente cresce, começa a se apresentar em vários lugares da corte, em outros salões, enfim, e vai sendo conhecida. E isso vai, obviamente, trazendo essa visibilidade.
Depois de algum tempo, os pais, né, da menina, que era a encarnação do Sogai Ballard, acabam desencarnando. Ela fica muito triste, porque o amor pelos pais era muito grande, a ausência deles causou assim uma tristeza profunda nela. Então, ela faz, na verdade, depois disso, ela se recupera, né, ou seja, procura ali se sustentar e acaba fazendo um sucesso muito grande durante 14 anos. Então, 14 anos ela fica sendo muito conhecida pela sua voz, o seu talento, né? Inclusive depois do desencarne dos pais, toda aquela emoção que ela teve faz com que a voz dela se torne ainda mais emotiva, mais presente para as pessoas. E isso toca muito as pessoas durante as apresentações dela, né? A sensibilidade. Só que aí depois de 14 anos, essa menina acaba adoecendo repentinamente e desencarna. Ela acaba morrendo. Então, ela tinha um projeto, por conta do coração dela mesmo, né, da proposta dela, de toda a riqueza que ela tinha ali, ou grande parte da riqueza dela, que seria doada, né, ela não tinha herdeiros, então seria doada para instituições, para projetos, e quem sabia disso era o homem que a acompanhava, que se tornou, na verdade, empresário dela, que foi instrutor dela, ajudou muito ela nesse sentido do desenvolvimento dos estudos. E esse empresário ficou encarregado, né, de destinar esses bens. Mas, como acontece muitas vezes, né, quase que normalmente, infelizmente, a riqueza ali, ou seja, a possibilidade de uso daquela riqueza acabou mexendo com a cabeça do empresário, do homem, e ele resolve não doar nada e ficar com tudo para ele mesmo. E aí é desviado, né, para o destino que havia sido da vontade da moça na ocasião, né, já obviamente uma mulher, e aí ele fica com essa, vamos dizer assim, com toda essa riqueza, né? O ego dele não suporta ver tanto dinheiro e acaba ficando com tudo. Bom, então, o que acontece aí? Qual que é o ensinamento? Aí o mestre diz para ele, olha, você passou por toda essa situação, né, naquela encarnação enquanto a mulher ali, né, a cantora, e há 10 anos atrás, na nossa época atual, né, isso o Sogai Ballard está conversando com o mestre em 1930, então 10 anos antes, né, 1920, o Sogai Ballard estava desenvolvendo um trabalho com o governo belga. Então, ali ele conhece um homem, e esse homem é exatamente a encarnação, ou seja, daquele empresário lá atrás que viveu toda a situação com o Sogai Ballard. Então, ali naquele momento, naquela tratativa, né, em 1920, quando o Sogai Ballard está tratando com esse representante do governo belga, esse senhor, ele tem a oportunidade, junto com o Sogai Ballard, a desenvolver um trabalho que iria beneficiar muitas pessoas. E o Sogai Ballard estava destinado a isso, estava ali tentando aplicar da melhor forma possível aquilo que era a sua função, né, naquele trabalho, mas esse senhor do representante do governo belga não segue essa proposta. Ele acaba não cedendo ali para que o projeto vá adiante. E o mestre não entra em detalhes aqui, mas ele diz, olha, foi dada a oportunidade a esse homem e ele infelizmente não seguiu a nossa orientação. Inclusive ele fala assim, ele foi orientado para isso, mas ele não estava preparado ainda para conseguir alcançar isso. Então, com isso, a gente acaba tendo aí essa condição da roda de renascimento, né, de sabe, ir e vir tantas vezes por conta daquilo que são as nossas faltas, as nossas falhas, e a gente ficar preso dentro de uma condição de mundo que é tão deficiente, tão limitante. Então, até algumas palavras aqui, né, como consta nos relatos de Sogai Ballard, diz assim, é assim que a vida externa mantém o indivíduo atado
a roda da necessidade do renascimento, da luta contínua e sofrimento, até que permitimos que a luz do Cristo interno nos ilumine e nos purifique, de maneira que possamos responder unicamente ao plano de Deus, que é amor, paz e perfeição para toda a sua criação. Então nós ficamos presos aqui, tendo sofrimentos, lutas, coisas contínuas que não nos dão essa suavidade, essa leveza, por quê? Porque nós estamos, infelizmente, ligados a tantas coisas egoístas, a tantas coisas mesquinhas, através da personalidade, que nós não conseguimos, na verdade, alcançar aquilo que é o nosso propósito maior, que é exatamente, né, a purificação. Para quê? Para que a gente consiga, assim, alcançar esse plano maior de Deus, esse plano realmente efetivo, né, perfeito, que é manifestar paz, amor e toda a perfeição para aquilo que é a criação, para o todo, não só para mim, mas para o todo. E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda está trabalhando e estamos tentando realmente colocar em prática. Então, é um grande ensinamento aqui, é importante a gente observar isso, porque isso faz parte, obviamente, da nossa necessidade de liberação. Muito bem. Então, e continua aí, né? Aí o mestre disse para o Sr. Guy Ballard, olha, vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos, então, daqui da França, nós vamos ver uma outra encarnação sua. Então, vamos seguir em viagem. E aí, da mesma forma, o Sr. Guy Ballard fica ali, poxa, vamos para onde agora? E então, quando o Sr. Guy Ballard se dá conta ali nesse levantar de voo, atravessando novamente ali o oceano, tal, vai parar lá passa pelo Mediterrâneo e vai parar em Karnak, região ali próximo a Luxor, onde tem os templos no Egito. Então eles vão para o Egito justamente para mostrar para o Sr. Guy Ballard mais uma encarnação que o Sr. Guy Ballard teve no Egito. Aí eles chegam numa localização, né, numa área ali, em Karnak, onde existe um templo muito antigo, né, na verdade, assim, bem na região de Luxor ali, e que não foi descoberto ainda. O mestre, inclusive, destaca isso, fala, olha, esse templo que você vai ver agora, ele não foi descoberto ainda. As escavações, na verdade, ou seja, aquilo que os arqueólogos, egiptólogos, né, descobriram, começaram a descobrir, principalmente nessa região de Karnak, Luxor, foi mais ou menos no período do século XVIII, né, da nossa era agora. E de lá para cá já se conseguiu muitas descobertas de vários templos, mas esse templo específico, de grande beleza, e outros que o mestre ainda fala que existem, que não foram descobertos, estão lá soterrados sob a areia, e os trabalhos que já foram feitos já conseguiram trazer à tona muitas informações, muitas coisas maravilhosas, que nem, né, se imaginava. Tem, acho que uma extensão, se eu não me engano, me parece que de 1,5 km do que já foi desenterrado, em termos de templos, assim, a areia cobriu tudo ali e eles conseguiram trazer, né, desvendar esses grandes templos. Mas esse que o mestre está mostrando para ele falou, a humanidade ainda não descobriu, mas lá na frente, quando a humanidade realmente conseguir encontrar o lugar certo, estiver preparada para isso, certamente vão descobrir. Tá? Então tem muita coisa ainda para ser descoberta. Então, ali, nesse lugar onde o Sr. Guy Ballard é levado pelo mestre, são só ruínas. Então o mestre começa novamente a trabalhar o éter ali, a projetar a sua energia no éter daquele lugar, e aí sim, tudo começa a se transformar e aquilo que são ruínas mostra uma beleza indescritível. Onde o Sr. Guy Ballard diz assim, os jardins e as piscinas estavam rodeados de grandes pilares de mármore branco e granito rosado. Imaginem a beleza disso, a suntuosidade desse lugar. E é isso que o Sr. Guy Ballard chama a atenção, ele fica realmente impressionado, porque é tudo muito real, tudo muito perfeito, né? É como se estivesse realmente vivendo
naquela época, naquele tempo. Mas isso é por quê? Porque o mestre, obviamente, tem o controle sobre a energia e consegue materializar isso, trazer isso ali para a experiência real, realmente, né? Para algo que, puxa, toca, mexe com os sentidos externos, com os nossos sentidos. Então a gente consegue tocar, ver, sentir absolutamente tudo. Então o mestre fala, olha, tudo tem a sua contraparte etérica, ou seja, o que nós falamos anteriormente. Aqui a energia fica registrada, o que a gente projeta. Então um mestre ele consegue projetar, trazer ali para a vida tudo aquilo que já foi registrado, como nós já falamos. Então, esse padrão etérico ele realmente permanece. E todos os indivíduos contribuem com isso e os lugares, ou seja, não importa se não existe mais um lugar, foi construído um dia e depois desabou, desapareceu, o registro etérico continua ali, independente inclusive de ter outra construção lá, como é o caso aqui de ter ruínas, mas ali existe etericamente, ou seja, somente como energia existe esse lugar com tudo aquilo que foi criado. Tá? Então o mestre tem essa capacidade de trazer isso para o contexto real, como a gente entende e conhece. Tá? Mas sempre vai ser feito no lugar de origem, tá? Isso que é importante dizer. Não dá para você pegar a energia de um lugar e transportar para outro. Você tem que ir até o lugar, por isso que o mestre está levando o Sogai Ballard em cada região, em cada parte ali, para ter essa possibilidade de movimentar a energia naquele lugar e fazer com que tudo apareça. Ok? Então, inclusive um detalhe interessante, né? O mestre diz que pode ser inclusive fotografado. Assim, é tão real que se você tiver com uma câmera ali, você pode registrar isso. Né? Então, mas fala assim, poxa, então por que o Sogai Ballard não conseguiu fotografar? Ou o mestre que tem todo o poder não tirou uma foto ali e deixou com o Sogai Ballard? Porque isso é mera curiosidade, não é só simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade que estamos aqui estudando. Isso é ensinamento, e se nós tivermos o merecimento por conta da pureza que nós temos no coração, com toda certeza nós vamos alcançar isso e muito mais, como disse até o amado Mestre Jesus. Mas se não, meramente pelo ego, pela personalidade, vai continuar acreditando que isso pode ser uma fantasia e não vai ver até o momento em que alcançar essa pureza interna. Tá? Então, tudo isso se faz para instrução e aprendizado do indivíduo, não simplesmente pela curiosidade. Tá? Então, e detalhe, o Sogai Ballard ele experimenta isso no corpo sutil dele, como a gente falou, ele não está em corpo físico, ele está no corpo sutil, tá? Porque, na verdade, não existe diferença do corpo físico para o corpo sutil nesse sentido de energia, elétron. A diferença aí, se a gente considerar dessa forma, é que o corpo físico ele está muito mais densificado, né? Uma velocidade de movimento da energia bem mais baixa do que esse corpo etérico que a gente pode chamar de alma, enfim, espírito, né? Aí é um outro estudo, mas só para a gente entender, o corpo de energia e o corpo físico, muito mais fluídico e o outro mais densificado, mas a experiência que se vive é exatamente a mesma, né? No corpo etérico, como se fosse no mundo material, vamos chamar dessa forma, no mundo mais denso. Então, nessa visita a esse templo que o mestre leva o Sogai Ballard, tem lá um alto sacerdote, né, que aparece lá, e inclusive o sacerdote cumprimenta o Sogai Ballard, e o Sogai Ballard fala, poxa, eu acho que ele me conhece, né, porque eu não sei quem ele é. E o mestre diz para ele, este sacerdote, naquela ocasião, é o seu filho de hoje. É o Donald Ballard, né? O filho em 1930, Sogai Ballard tinha um filho que era o Donald, e já lá nesse período que eles estão vivendo no Egito, o filho dele, atual, né, 1930, era naquela ocasião o alto sacerdote. E, curiosamente, né, quem era o assistente do alto sacerdote? O Sogai Ballard, a encarnação naquela época do Sogai Ballard. Então, o filho era o alto sacerdote e o Sogai Ballard era o assistente, ali, que estava o aprendiz. E tinha também, nesse templo, a chamada Virgem Vestal.
Quem é a Virgem Vestal? A Virgem Vestal, resumidamente falando, é a guardiã da chama sagrada no templo. Então, na Ordem Rosa Cruz, por exemplo, é chamada de columba, né? Também é um termo, uma expressão utilizada. É aquela que representa a pureza, a única que na verdade tem pureza suficiente, né, que não foi maculada ainda, não passou por experiência de sexo, enfim, é totalmente pura e consegue manter a chama sagrada acesa no templo. Ela fica alimentando, cuidando da energia do templo. Essa é a função da Virgem Vestal, né? É bem profundo isso, mas a gente não vai entrar no mérito hoje aqui. E com isso, né, nessa experiência que o Sr. Gebaldi está passando, o sacerdote recebe ali uma percepção, né, uma intuição, ele consegue visualizar que está chegando um príncipe de outra província que está interessado na Virgem Vestal. Está vindo ali para sequestrar a Virgem e fazer dela a sua escrava, a sua, né, concubina ali, enfim, ele quer se aproveitar da Virgem. E entra no templo, simplesmente invade o templo. Só que ele entra no templo junto com os escravos dele, todo, né, senhor de si, e o sacerdote, vendo aquilo, sabendo exatamente qual é o interesse deles, ele dá o alerta para o escravo que já está vindo adiantado ali, já está vindo como, opa, vim aqui para resolver, para fazer acontecer. Aí o sacerdote simplesmente dá o alerta e fala, ó, para, não avança mais. Não avança mais. E o escravo não dá nem atenção para o sacerdote, simplesmente continua caminhando. Nisso o sacerdote só levanta a mão direita, um raio, ou seja, uma chama, faísca da mão do sacerdote, simplesmente atinge o escravo. Ele cai no chão fulminado. E o príncipe fala, opa, caramba, coisa aqui... né? Estão me enfrentando. E o sacerdote já avisa o príncipe: não profanarás o templo, o alto templo do sagrado, o templo de Deus. Você não profanará, você não entrará aqui com a sua impureza para profanar, com os seus intuitos egoístas. E o príncipe naquela hora fica irado e resolve partir para cima, fala, como assim? Você está me desafiando? Você está achando que eu não tenho poder também? Algo do gênero? E não vacila e vai para cima. E começa a avançar. E o sacerdote avisa, pare. E ele não para. Mais uma vez, né? O que acontece? O sacerdote levanta a mão. Lá vem de novo outro raio. Lá se foi o príncipe. Recebeu o mesmo destino do incauto escravo dele. Enfim, o restante que estava lá certamente saiu correndo e falou, chega, não, tá bom, o príncipe já foi, então agora a gente está sem comando mesmo, vamos embora daqui, né? Provavelmente foi isso que aconteceu, e a partir daí, o mestre explica pro Sr. Garibaldi de porquê dessa cena, o que aconteceu aí. O príncipe e o escravo, eles vinham com qualidades de ódio, egoísmo, né, com a sua depravação por meio dos seus sentimentos, e isso é uma energia que a gente qualifica, isso é uma energia, a nossa energia que a gente transforma dessa forma. Então aqui, o príncipe e o escravo simplesmente receberam aquilo que era a energia correspondente deles. Quando o sacerdote levanta a mão para emanar o raio, a energia, ele está simplesmente direcionando energia sem qualificação. Essa energia que o sacerdote dirigiu não foi a energia de, olha, vou te matar. Não. Ele simplesmente emanou a energia pura, vital, natural. E essa energia, quando atingiu tanto o escravo quanto o príncipe, simplesmente potencializou aquilo que cada um tinha. É aí onde está o segredo da história. A energia assume as qualidades daquilo que eu tenho. A energia não discerne para o bem ou para o mal nesse sentido como a gente pensa. Por isso que, o que eu estou acumulando dentro de mim? Aqui é o grande exemplo que o mestre está passando para o Sr. Guy Ballard.
Observa aquilo que você está criando dentro do teu mundo, porque a energia pura que vem, ela vai potencializar, ou seja, a energia de Deus vai potencializar aquilo que você está gerando. E é responsabilidade sua, não é de mais ninguém. Então a única coisa que o sacerdote fez foi emanar essa energia, justamente para quê? Se esse príncipe e esse escravo estivessem com todo o amor dentro deles, esse amor seria potencializado ainda mais por aquela energia, mas não era o caso, né? Como já vimos e percebemos. Então, o mestre diz assim, só há uma maneira de evitar a roda cósmica de causa e efeito, ou seja, aquilo que a gente gera e o resultado que a gente tem. A necessidade de reencarnar, ou seja, e é mediante o esforço consciente por compreender a lei da vida. Então, na medida em que eu me esforço para compreender essa lei, com toda certeza as coisas mudam. Tens que procurar diligentemente o Deus interno, ou seja, o Deus que está dentro do teu coração. Estabelecer um contato permanente e consciente com esse ser interno e te aferrar firmemente a ele, frente a qualquer condição na vida externa. Então, somente quando realmente nós nos voltamos para Deus, dentro da sua grandiosidade, esse Deus que está dentro de nós, não está fora, não está na igreja, não está em nenhum lugar. Aí são só manifestações daquilo que está dentro de nós que a gente pode trazer para esse mundo externo. Mas Deus está dentro de nós, como sempre disse o Mestre Jesus, voltar à casa do Pai, né? Aqui dentro. E é isso que a gente encontra em todas as filosofias, né? As grandes tradições aí. E essa experiência que o Sr. Guy Ballard vive ali com esses ensinamentos, e aí o mestre e o Sr. Guy Ballard retornam lá para onde está o corpo físico no Monte Shasta do Sr. Guy Ballard. Então o corpo físico está ali guardadinho, está ali protegido, e o Sr. Guy Ballard volta para o corpo físico. O Sr. Guy Ballard percebe que já passou o tempo, que está anoitecendo, falou, e agora? Como é que eu vou voltar para casa, né? Ou seja, estou longe do alojamento. Então vai demorar, mas ele pensa isso. E o mestre rapidamente vem cá, meu filho, vamos lá que eu vou te levar para casa. Mais uma vez o mestre sai ali carregando o Sr. Guy Ballard, já agora no corpo físico, não mais só corpo etérico, no corpo físico, e quando o Sr. Guy Ballard abre os olhos, ele está de frente para o alojamento dele. O mestre então simplesmente se despede dele, o Sr. Guy Ballard pensa naquele momento, puxa, como é que a gente consegue, né, com o corpo físico inclusive, atravessar toda essa área, essa região e não ser notado? E aí o mestre automaticamente responde para ele, quando nós desejamos, nós projetamos o campo de invisibilidade através dos nossos corpos. E é isso que a gente faz, inclusive, andando por meio das multidões, das pessoas. Então, a gente pode sim, com toda certeza, estar andando por aí, ter um mestre num corpo físico ou simplesmente não ver, um mestre passar. Mas fica a cargo de cada um refletir a respeito disso. E está aqui mais um ensinamento do Sr. Guy Ballard e, obviamente, para nós também. Então, o Sr. Guy Ballard fica ali refletindo sobre essas experiências e tentando compreender, né, a grandiosidade desses ensinamentos que vêm através desses maravilhosos mestres libertos, esses mestres ascensos. E com isso, então, terminamos hoje a nossa aula e agradeço pela atenção, pela oportunidade e até a próxima. Qualquer dúvida, comentários, acréscimos, fiquem à vontade, sempre à disposição. Em bênçãos, amor e luz e sabedoria aos dias. Gratidão.